Nós hoje vamos falar sobre a formação do Estado Nacional peruano. Então já falamos sobre a Argentina, falamos sobre o México e hoje vamos analisar a formação do Estado Nacional no Peru, com ênfase, assim como na aula sobre o México, sobre dois aspectos. O primeiro deles, a questão das populações indígenas e de como o Estado Nacional em formação reage à presença dessas populações indígenas, desenha projetos, experimenta soluções para incorporar essas populações indígenas à nação. E o segundo aspecto, o aspecto da reforma liberal, o projeto da modernização, o horizonte da modernização e de que maneira essa reforma liberal, que também houve no México nos anos 1850, com Benito Juárez e a chegada dos liberais ao poder, isso também se colocou como uma questão no Peru ao longo do século XIX. Então eu vou mostrar aqui só uma questão rápida nesse mapa, para vocês observarem e terem em mente durante a aula. Depois eu vou tirar esse mapa, porque ele não é, inclusive, um mapa minucioso, mas eu quero que vocês atentem para o seguinte, para a Cordilheira dos Andes, né? Essa faixa aqui marrom, a Cordilheira dos Andes, que atravessa o Peru, e o Peru tem uma margem de costa voltada ao Oceano Pacífico, onde está a capital Lima, uma vasta, então, cadeia de montanhas altas que divide o país em relação à região amazônica, em relação à Amazônia. E esse dado é importante porque essa configuração do território peruano, em termos da topografia, é uma configuração que sempre aparece nos discursos sobre a nação, que sempre aparece nos discursos sobre as dificuldades de se integrar a nação no Peru. Ou seja, a presença das Cordilheiras dos Andes atravessando e separando a costa da Amazônia é algo que aparece nos diagnósticos que se produzem sobre a nação como um empecilho à integração desse território, à integração da população, à integração cultural do país. E, na verdade, o tempo todo, então, esses debates sobre as marcas de cada uma das regiões, aquilo que é específico de cada uma das regiões e que mantém o país com uma realidade muito fragmentada, muito heterogênea, isso é recorrente, portanto, nas visões que se constroem sobre o Peru ao longo do século XIX e também no século XX. Essa é uma questão que não desaparece, que não sai de cena, que não é resolvida de uma forma definitiva, e os diagnósticos também no século XX sempre recorrem a essa perspectiva de que a costa se opõe à chamada Sierra, aos Andes, à Serra. Então, na bibliografia escrita em espanhol, e quem consolida essa perspectiva de uma forma muito contundente, clássica, é o José Carlos Mariátegui, autor do início do século XX, um autor que pensa a realidade peruana por uma ótica socialista, marxista, mas de um marxismo que ele adapta ao Peru. E o Mariátegui, então, nos seus textos, e em particular num livro clássico chamado 7 Ensaios sobre a Realidade Peruana, o Mariátegui ajuda a consolidar uma perspectiva que já estava em cena, que é a dessa oposição entre a costa e a sierra. Uma oposição entre dois modelos de Peru, entre dois modelos de desenvolvimento que manteriam, portanto, esse profundo fosso entre a capital e o Peru profundo. O que não dizer da Amazônia, que representa um outro fosso em termos de ocupação populacional, em termos das dificuldades de circulação pelo território, mas a Amazônia tem um lugar secundário na análise do Mariátegui. Para o Mariátegui, pensar o Peru é, em primeiro lugar, pensar a costa e a sierra. E eu estou chamando a atenção para isso porque na aula de hoje nós vamos discutir dois autores, o Nelson Manrique e a Florência Malon, que são autores que, de alguma maneira, procuram nuançar, matizar essa oposição tão rígida que foi estabelecida por vários pensadores e que foi consolidada pelo Mariátegui nos 7 ensaios
sobre a realidade peruana. Um livro que foi traduzido para o português, ele é objeto do nosso curso de História da América no século XX, História da América Independente II. Então, não vou tratar disso hoje exaustivamente, mas, de toda forma, ele vai aparecer para nós como uma referência interpretativa que vem sendo questionada por uma historiografia mais recente. Eu começo dizendo que eu fiz o meu mestrado sobre o Peru. Eu, já na graduação, escrevi um livro com uma colega querida sobre as revoltas camponesas no México e no Peru. Então, que eu tenho uma relação, hoje em dia, menos ativa como pesquisadora, mas uma relação, enfim, de muito interesse, de muita curiosidade por tudo que diz respeito ao Peru e à história do Peru. Então, acompanho a evolução das discussões, as novas pesquisas que vêm surgindo. E para quem não conhecer quase nada sobre a história do Peru, uma obra de referência que eu acho interessante não é nenhuma dessas. É do mesmo autor, do Nelson Manrique, mas é um livro mais de referência, passando pela história do Peru no período contemporâneo, é uma história do Peru na época da República, então que abarca os séculos 19 e 20, e que faz parte de uma coleção chamada Nossa História, tá? Depois eu circulo para quem quiser anotar direitinho a referência. São 4 volumes e esse volume, então, trata do período republicano. É um manual de referência muito atualizado, com uma boa discussão historiográfica e, ao mesmo tempo, com uma boa apresentação dos fatos, dos cenários, dos acontecimentos. Então, fica essa sugestão, porque essa é uma coleção, enfim, mais recente e que oferece realmente um contraponto. Ela é a primeira edição de 1995. Oferece um contraponto a toda uma historiografia marxista que dominou a historiografia peruana por muitos anos e que apresenta perspectivas que nós vamos questionar hoje. Então, essa obra já é uma obra que incorpora novas preocupações, novas perguntas, novos olhares e que eu acho que alcança bons resultados. Então, fica essa sugestão para quem se interessar e eu vou deixar o livro aqui para quem quiser consultar depois. Vamos voltar à nossa aula sobre as independências para puxar alguns fios que foram lançados naquela aula a respeito da emancipação do Peru. Vocês se lembram, então, que o Peru fazia parte do vice-reino do Peru, o vice-reino do Peru que englobava o atual Peru e o Alto Peru que corresponde à atual Bolívia, sendo que uma parte do Alto Peru foi tirada do vice-reino do Peru com a criação do vice-reino do Prata no ano de 1776. Então, uma parte da atual Bolívia, que antes estava subordinada a Lima, passou a responder a Buenos Aires. E isso representou, na época, realmente um grande baque para as elites espanholas e criolhas em Lima, porque Potosí e as minas de Potosí, as valiosas minas de Potosí, que fizeram fortunas durante o período colonial, estavam na parte que foi incorporada ao vice-reino do Rio da Prata. E há aí, então, toda uma questão de uma desorganização da economia vice-reinal no Peru em fins do século XVIII, como desdobramento da perda de Potosí e dos circuitos mercantis que vinculavam, que aproximavam Lima e a região do Alto Peru, no vice-reino do Peru, onde estavam as minas e com a audiência de Charcas ali pertinho, que tinha também um papel político e jurídico estratégico na época colonial, também nessa região do Alto Peru, que foi depois anexada ao vice-reino do Rio da Prata. Há uma série, portanto, de circuitos sociais, políticos e mercantis que se desorganizam com essa mudança de uma distribuição territorial nos vice-reinos espanhóis na América, e isso abala o poderio concentrado por essas elites limenhas, essas elites localizadas na costa, voltada ao Pacífico, a cidade de Lima, criada como a cidade dos reis, a Ciudad de los Reyes, pelo Francisco Pizarro,
durante a conquista do Peru pelos espanhóis. Então, essa cidade criada pelo Pizarro e que depois se transforma na capital do vice-reino e que tinha, como nós veremos na nossa discussão, na segunda parte da aula, através do livro do Alberto Flores Galindo, A Cidade Submergida, que é o tema da nossa discussão hoje à tarde, através desse livro nós temos contato com esse ambiente de Lima e dessa aristocracia. O subtítulo do livro é Aristocracia e Plebe em Lima entre 1760 e 1830. Uma aristocracia que vivia em Lima e que tem esse nome não gratuitamente, mas porque muitas famílias das elites espanholas e criolhas que viviam no Peru e que viviam em Lima, almejavam títulos nobiliárquicos e o número de títulos concedidos a espanhóis em Lima era um número recorde, um número sem comparação em todos os vice-reinos espanhóis na América, o que é sintomático desse vínculo, desse apreço que as elites limenhas tinham pelas tradições espanholas, por esse reconhecimento simbólico que a Espanha conferia a Lima, e Lima se sentindo sempre uma cidade muito espanhola na América, né? E incorporando do ponto de vista urbanístico aquelas linhas, os traçados urbanos simétricos, aquelas ruas perpendiculares, uma praça central que concentrava os principais prédios de poder, a igreja, o Palácio de Governo, na Praça Central de Lima e configurando, portanto, uma concepção urbanística que era própria da Espanha e que, portanto, reconstruía na América esse modelo civilizatório espanhol. Essa autoimagem dos limenhos é abalada, portanto, em fins do século XVIII, quando o vice-reino do Peru perde a sua grandiosidade, perde uma fonte importante de receita e perde a sua hegemonia, a sua importância em relação a outros rincões da América do Sul, com a criação do vice-reino do Rio da Prata. E tudo isso, como eu já mencionei, mas eu vou recuperar aqui rapidamente algumas questões, interfere na posição assumida pelas elites de Lima quando eclodem os movimentos de independência na América. Quando Fernando VII é feito cativo lá em Madrid, quando se formam as juntas de governo e a junta de governo em Sevilha, depois em Cádiz, na Espanha, quando deputados americanos são convocados a representar a América em Cádiz para escrever essa nova Constituição e quando em cabildos da América se formam juntas de governo que, em um dado momento, assumem um projeto emancipatório. Aquela transição que nós vimos entre a necessidade de lidar com a autonomia na ausência de um rei espanhol, agora cativo, e o projeto claro, determinado de se lutar pelo rompimento com a Espanha. Então, enquanto esse movimento de transformação de horizonte, de uma nova meta, de um novo objetivo, se coloca em Buenos Aires, se coloca em Caracas, se coloca aos poucos em Bogotá, enfim, e vai ganhando espaço em algumas capitais de vice-reino ou de capitanias na América do Sul. No México a coisa segue um outro rumo, que nós já comentamos. Em Lima, o que se coloca é um movimento de resistência à causa revolucionária, à causa emancipatória. E esse movimento de resistência foi vencido de uma forma precária pela chegada das tropas lideradas pelo general San Martín, vindo da Argentina, que ajudou a emancipar o Chile, depois do Chile navegou para a costa do Peru, desembarcou e entrou em Lima, emancipando o vice-reino do Peru da Espanha no dia 28 de julho de 1821. E essa emancipação se dá, portanto, por agentes externos ao vice-reino. Com o apoio da população do vice-reino bastante desigual, há focos, é claro, de apoio à causa revolucionária, mas em Lima, de maneira geral, essas elites resistem à emancipação. E em meio a esse ambiente de divisão política, o vice-rei recém-chegado ao Peru,
nesse período, um homem chamado, no ano de 1821, um homem chamado José de la Serna y Martínez Hinojosa, o vice-reino do Peru, José de la Serna, não abandona o Peru e se refugia em outras partes, finalmente em Cusco, e em Cusco o José de la Serna y Martínez Hinojosa estabelece um foco de resistência realista ao governo de San Martín. E esse foco de resistência realista ao governo de San Martín não é o único nas porções territoriais do antigo vice-reino do Peru, agora oficialmente emancipado, na prática não completamente. Há outros também líderes conservadores e líderes realistas que resistem ao poder, ao governo instaurado por San Martín em Lima, e um importante foco de resistência a esse novo governo republicano de um país emancipado vem justamente do Alto Peru, vem da região da Bolívia, e o seu mais expressivo nome é o de Pedro Antônio de Ollaneta, que também, portanto, defende a preservação dos vínculos com a Espanha, defende a preservação de um modelo político monárquico e não republicano. O José de la Serna e o Ollaneta vão, portanto, organizar exércitos e toda uma gestão política que não reconhece a soberania de San Martín em Lima. E apesar de San Martín começar a gerir o Peru, a administrar o Peru, aprovando medidas que já procuravam definir os contornos políticos da nova nação, e daqui a pouquinho eu vou falar de algumas delas, ou seja, ele tinha um projeto de nação que ele já procurou implementar através de leis, através de decretos, através de medidas, com a forte ajuda, eu comentei isso naquela aula sobre as independências, de Bernardo de Monteagudo, que é essa figura interessante que também vem da Argentina, que lá no livro do José Luiz Romero, inicialmente, comungava de ideias republicanas bastante radicais e que vai vivenciando um percurso crescentemente conservador do ponto de vista das suas concepções políticas. E no Peru, em meio a tantas dificuldades, em meio a tantos desafios, Bernardo de Monteagudo assume posições já muito conservadoras no sentido de se restringir qualquer possibilidade de participação popular nesse estado que ali nascia. Então, Bernardo de Monteagudo sendo expressivo daquilo que nós conversamos sobre as ideias que vão sendo apropriadas e reelaboradas à luz dos desafios que se colocaram ao longo desses anos. Então, San Martín e Bernardo de Monteagudo procurando reorganizar esse Peru independente, essa nova ordem, mas enfrentando muitos focos de resistência. E é justamente em vista da dimensão dessas dificuldades que San Martín vai a Guayaquil, no atual Equador, para pedir ajuda de Simão Bolívar. E aquele encontro entre os dois generais em Guayaquil, a guerra de emancipação no vice-reino de Nova Granada já estava bem avançada a essa altura do campeonato, todas aquelas batalhas importantes que foram emancipando a Venezuela, a Colômbia e o Equador, já num estado, portanto, em que a independência era já uma realidade no norte da América do Sul. E Simão Bolívar, portanto, estaria mais liberado dessa missão, podendo, em princípio, interferir no Peru. E é essa, portanto, a conversa que se desenvolve entre os dois líderes e que resulta, como vocês já sabem, na partida de San Martín para a França e na vinda de Simão Bolívar para o Peru. A vinda de Simão Bolívar para o Peru se dá também em meio a um ambiente, portanto, de novos desafios, de se confrontar com uma realidade mais esgarçada ainda do que aquela que ele já vinha enfrentando no vice-reino de Nova Granada, já, enfim, essa Gran Colômbia que nascia no norte da América do Sul. E quando ele chega a Lima no ano de 1823,
ele procura lidar com um cenário de vozes, de pressões, de inimigos, de interesses muito complexo. Um cenário complexo, um cenário difícil. A reação do Simão Bolívar é uma reação também enfim, de pensar nos caminhos possíveis, de trocar cartas com os seus generais, de pensar nas estratégias. Alguns dos seus amigos consideravam temerária a presença dele no Peru, consideravam o tamanho do problema, né, o desafio grande demais, se preocupavam com isso. Simão Bolívar resolve ir adiante e acaba, um tempo depois, já eleito pelo Congresso do Peru, ditador do Peru. Portanto, ele passa a assumir um cargo executivo no Peru, nesse momento, no início do ano de 1824, assume um cargo executivo, ou seja, o Peru confia a ele realmente a gestão desse país independente que vivia ainda uma situação interna de muita turbulência. E como ditador do Peru, ele então decide sair de Lima para organizar um exército que fosse capaz de enfrentar e de neutralizar essas forças de resistência. Quem vem ajudá-lo nessa tarefa é o general Sucre. Já falamos dele também numa outra aula. O general Sucre, que era um homem de extrema confiança do Simão Bolívar, um homem que o ajudou nas campanhas de libertação no vice-reino de Nova Granada, no Equador, sobretudo, uma figura expressiva e que contava com essa confiança do Simão Bolívar. Se nós formos nos lembrar do livro da Fabiana Fredrigo e daquilo que ela coloca em termos da relação que Bolívar construiu com os seus generais e sempre vigilante para afirmar a sua centralidade, a sua autoridade sobre os outros e, ao mesmo tempo, tendo que delegar tarefas, né, nesse vasto território sul-americano, o Sucre vem, então, ao encontro de Bolívar e é então que Sucre, assim como Bolívar, trabalham pelo recrutamento de soldados. É preciso formar um exército. Há homens que vêm da América do Norte, da América do Sul, que vêm da Gran Colômbia, já como parte desse corpo militar de Bolívar e de Sucre, mas é preciso incrementar esse exército. Então, ao mesmo tempo em que esses homens atravessam o território, eles também recrutam novos soldados e conseguem muitos novos soldados que fazem parte dessa população da Sierra, dessa população dos Andes, onde os grupos pró-independência são mais expressivos do que na costa. Então, esse exército ganha corpo. É nesse momento que Simão Bolívar sobe os Andes em direção à Sierra Central, ou seja, a região central dos Andes peruanos. E nessa região central dos Andes peruanos, ele se concentra em Pasco, a região de Pasco, que vai aparecer daqui a pouco nessa aula por uma outra razão. Em Pasco, então, ele e Sucre se preparam e travam um pouco depois a Batalha de Junín, uma outra região também na Serra Central do Peru, um pouquinho mais ao sul, e essa Batalha de Junín é travada justamente contra as forças realistas organizadas pelo vice-rei José de la Serna. Então vejam só que interessante, né? O vice-rei espanhol no Peru permanecia lá procurando uma reação, estabelecido em Cusco, organizando o seu quartel-general em Cusco, e Cusco também, um pouco mais ao sul aqui de Junín. Esses exércitos se encontram e travam uma grande batalha, onde os patriotas saem vitoriosos, os revolucionários saem vitoriosos. A partir dessa vitória, uma vitória expressiva, porque vamos nos lembrar do que eu contei sobre o San Martín atravessando os Andes rumo ao Chile, né, o chamado Paso de los Andes, também aqui essa escalada dos Andes é um feito militar heróico. Esses soldados atuam em condições extremamente precárias, o ar é rarefeito na altitude, quem aqui já esteve na altitude sabe dos efeitos que isso tem sobre o organismo, à noite faz muito frio, então esses soldados enfrentam todas essas agruras e, no entanto, vencem uma batalha difícil contra um exército realista numeroso e, a partir daí,
Simão Bolívar decide voltar para Lima e deixa nas mãos de Sucre a obra de continuar levando os exércitos realistas à capitulação. Ou seja, Simão Bolívar volta para recuperar, para retomar Lima, que tinha sido deixada também em uma situação um pouco imponderável, e ao mesmo tempo em que ele volta para Lima para reassumir lá o seu papel de governante, Sucre deve continuar a missão militar nos Andes.